Assista agora a aba do dia 11 de dezembro de 2025 do Projeto Vita. Ora então, muito boa noite. Agora sim, de forma oficial, vamos dar início a mais uma AMA, que eu espero que seja das AMAs mais impactantes deste ano de 2025, que está prestes a terminar. Entretanto, chegou o meu querido amigo Roberto Taquiares, chegou o Leonardo Nóbrega, chegou também o Marques, então, estes últimos que ainda não tinha cumprimentado. Sintam-se todos abraçados virtualmente deste velho amigo vosso que vos falo. Gente, hoje eu queria começar por rapidamente cumprir mais uma promessa minha. E a minha promessa hoje foi feita ao Dalban, que em jeito de brincadeira, eu conheci-o pessoalmente, é um garoto, é um moleque de 20 e poucos anos, super gente boa. Como eu disse na última alma, eu pensava que ele era um cota, assim como eu, mas mais chato do que eu, né? E não, é um jovem muito simpático. E hoje eu fiz-lhe uma provocação aqui no grupo, se na opinião dele, ele achava que o Bitcoin, em relação ao seu valor de hoje, se iria cair, se iria subir, se já tinha atingido o topo neste ciclo, nos 126.192, ou se não, se iria fazer outras máximas históricas. E eu fiz essa pergunta, não é de forma inocente, porque é uma pergunta que está latejando na cabeça da esmagadora maioria de vocês todos, e de nós todos, né? É uma pergunta que nós todos temos. Eu tenho a resposta a ela muito clara na minha mente e na minha perspectiva, mas pela resposta que me deu o Dalban, até porque ele era tão firme na sua, digamos, tendência de baixa, ele sempre via baixa no mercado e tal, sempre via o BTC numa tendência de baixa. Ele hoje respondeu-me que estava confuso e eu achei muito bonita a resposta dele, porque é uma resposta que demonstra e que carrega humildade. Isso é muito importante, porque ninguém sabe tudo de tudo e ninguém sabe nada de nada. Todos nós sempre temos alguma coisa a aprender uns com os outros. E eu, pegando nessa resposta muito paradigmática dele, de que está confuso, eu vou aproveitar porque faz necessário e faz urgente a gente tecer aqui algumas considerações sobre o momento atual do mundo cripto e pegando nisto no cenário como eu vejo atualmente, é a minha opinião, e ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade, mas é a minha opinião, mas em termos do projeto Vita, ele é todo alicerçado na estratégia que eu montei para o nosso projeto, para nós colocarmos Vitra acima de $1. Não tenham dúvidas sobre isso, que é tudo pensado. Nesse sentido, então, eu vou tentar vos trazer aqui algumas indicações. Não tomem isto como verdades sagradas, porque verdades sagradas ninguém as tem, só a Bíblia, né? E mesmo essa é suscetível de várias interpretações, várias leituras históricas. Não tomem isto então como dogmas de verdade absoluta, mas como diretrizes e dicas. Ponto número 1. Vou colocar aqui rápido, e vocês vão perceber onde é que eu quero chegar depois, para perceberem o que é que a gente vai fazer com a Vitra a partir de agora e porquê a partir de agora. Vocês já vão perceber onde é que eu pretendo chegar. E sem mais delongas, bora lá então. Em resposta ao meu amigo Vinagrete Dalban, jeito de brincadeira, esse é o meu jeito de ser. Então bora lá. Vou colocar-vos aqui este gráfico. É um gráfico muito simples, do mensal, do Bitcoin no mensal. E em que vemos aqui o Bitcoin há cerca de 2 anos atrás, portanto, em $15.476, certo? Foi subindo, isto é o gráfico mensal, ou seja, cada velinha destas é um mês no tempo gráfico.
Então foi subindo e bateu a sua ATH até agora em 126.200 dólares, digamos assim, 126.199 dólares, certo? Depois, portanto, subiu e muita gente achou que este era o topo, e muita gente está achando, mais de 90% dos investidores do mundo cripto, da sardinhada, porque as baleias sabem que isto não é topo, mas mais de 90% da sardinhada jura a pé juntos, influenciados por youtubers, preocupados em vender cursos, que este é o topo do Bitcoin, que atingiu a sua ATH em 126 mil dólares, e que a tendência agora é de queda, certo? A esmagadora maioria está achando isso, ao ponto de a esmagadora maioria estar vendendo as suas criptomoedas. Não falo só em Vitra, que eu vejo as vendas no gráfico em Vitra, não é só em Vitra. Estão vendendo as suas criptomoedas convencidos de que este ciclo já chegou ao fim e que a partir de agora é correção e que estamos em bear market. É isso que 90%, 95% aí dos grupos do Telegram, dos youtubers, afirmam e juram a pé juntos, certo? E o que eu vos quero dizer é o seguinte: estão profundamente enganados. Estão profundamente enganados. É claro que eu e algumas pessoas estudiosas do mundo cripto e investidores do mundo cripto, nós queríamos que este mês de outubro e de novembro tivesse sido bem diferente. Obviamente que nós queríamos. Todas as previsões, de acordo com os últimos 10 anos, os meses de outubro, chamado October, e os meses de novembro seriam de altas de 30%, 40% ou mais em cada um desses meses. Seria isto o esperado? Seria isto a expectativa da normalidade? Mas não foi isso que aconteceu. E o mundo cripto não é como nós desejamos, não é como nós sonhamos, não é como nós queremos, é como ele é, em face de uma série de fatores que se conjugam e que lutam entre si. E um desses fatores que levou depois o Bitcoin de 126 mil nesse topo até agora, nessa ATH até agora, que levou para 102 mil, ou seja, uma correção de cerca de 20 e poucos por cento, no dia 10 de outubro, vocês lembram-se disso? Fez exatamente ontem, 2 meses, dia 10 de outubro, foi exatamente um food muito forte. Nós não sabíamos o que é que se tinha passado, aquela liquidação, aquele short squeeze forçado de 20 bilhões de dólares, né? Muita gente foi liquidada, até gente subalavancada só 2, 3 vezes e foi liquidada, né? Foi a maior liquidação do mundo cripto, 22 bilhões de dólares em liquidações. Muita gente ali ficou zerado na banca, digamos assim. E depois veio-se a saber o porquê. Já expliquei isso, não quero estar a repetir-me, mas há aqui gente nova. Veio-se a saber que tinha sido do JP Morgan, que é o maior banco privado americano, juntou uma mesa de grandes investidores, de grandes baleias, e estavam a tentar derrubar a empresa do Saylor, do Michael Saylor, que é a Strategy, que se chamava MicroStrategy, e que passou a chamar-se Strategy. No sentido de que essa empresa fosse excluída de um índice de ações e com isso o Michael Saylor, o dono da empresa, fosse obrigado a vender os bitcoins, que ele está sentado neste momento em cima de 650 mil bitcoins. Eram 650 mil, agora já comprou esta semana mais 10 mil, ele já está com 660 mil bitcoins, e esses bancos, esses grandes bancos, esses trilionários, esses bilionários, de olho a ver se ele se afundava, se quebrava para abocanharem esses bitcoins. Não deu certo a estratégia, porque a comunidade de cripto insurgiu-se contra o JP Morgan, fizeram uma campanha de protesto ao banco e o Michael Saylor veio dizer, e eu quero aqui
colocar para que fique aqui registrado, ele veio dizer que, deixa eu colocar aqui a imagem e a informação, ele veio dizer que, olha o que ele veio dizer, a empresa Strategy afirma que nem mesmo uma queda de Bitcoin para 25 mil dólares afetaria seu balanço patrimonial. E porquê? Porque o homem está comprando Bitcoin desde os 12 mil, desde os 10 mil. Então, o preço médio dele, pela informação que eu tenho, está abaixo de 40 mil dólares. Então, como é que iriam derrubar uma empresa dessas com o Bitcoin a 90, a 100, a 70, a 80? Nunca. O preço médio do homem está abaixo de 40 mil dólares. Ele ainda veio tirar sarro, dizendo que abaixo de 25 mil dólares não quebram o seu balanço patrimonial, porque ele comprou o Bitcoin baratíssimo. Este homem foi visionário. Então, foi justamente esse fundo, e era aqui que eu queria chegar, que levou a que, e todos os dias, vocês analisam isto, às 9h30 da manhã havia umas certas carteiras que desovavam, que despejavam Bitcoin, bilhões de dólares em Bitcoin. Todos os dias à volta das 9h30 da manhã, ou seja, uma operação algorítmica completamente manipulada para derrubar o preço. Não conseguiram. O que conseguiram fazer depois foi levar o Bitcoin a um fundo de 80 mil dólares, 80.600. Claro que de 126 mil dólares corrige para 102 e depois de 102 ainda vem buscar 80 mil. Houve muita gente que entrou em pânico ao ponto do índice do medo e da ganância ter batido os 10 pontos, medo extremo, 10 pontos. Neste momento já está em 20 e pouco, 29, 30, ou seja, já subiu 3 vezes o fator psicológico do medo. E nunca se esqueçam disto, não há melhor negócio do que comprar no medo extremo, no mundo cripto ou no mundo acionário das ações, ou no mundo dos negócios, de comprar uma empresa falida, recuperá-la e vendê-la com lucro em cima. Esse é o segredo. No mundo cripto não é diferente, não há melhor estratégia, melhor momento de compra que quando o mercado está no medo extremo. E quem comprou no medo extremo, acreditem que vai vender na ganância extrema, na euforia, no FOMO, e vai ganhar muito dinheiro. Então, o Bitcoin cai de 126 mil para 102 e depois de 102 para 80.600. Então, e porquê é que não caiu mais do que 80 mil? Porque já houve ciclos, por exemplo, em 2017, e com o fundo da MT Box, em que o Bitcoin corrigiu 90%. 90%. Aqui ele corrigiu cerca de 45%. No ciclo passado, no ciclo de 2020-21, ele chegou a corrigir 58%. E quem não tem informação e psicológico forte para estar no mundo cripto, é melhor se afastar, porque o mundo cripto ele testa a nossa capacidade de resiliência, de paciência, de inteligência emocional. Ele testa. E só ficam aqueles que realmente são os visionários e são aqueles que têm um psicológico forte. Às vezes nem é questão da condição financeira de cada um, é a questão do psicológico forte. Acreditam no que eu vos digo. E quem está aqui ainda, quem não vendeu, quem não entregou, acreditem que vai se dar muito bem no final deste ciclo. Este ciclo ainda está muito longe do seu final. Eu dizia lá atrás, não sei se, aliás, isto está registrado, está gravado, e quem assiste às nossas amas sabe que eu não estou a inventar nada de novo. Eu dizia lá atrás, a minha única dúvida nesse ciclo, lá atrás, portanto, antes de outubro, quando se pensava que outubro seria um mês de valorização explosiva, não foi por conta desses fatores. Eu dizia, a minha única dúvida é saber se este ciclo vai atingir o seu topo até ao final de dezembro ou se vai prolongar para o primeiro trimestre ou ainda mais do que o primeiro trimestre de 2026. Eu sempre disse isso. Quando eu comecei a perceber que as coisas não estavam no ritmo que seria normal. Agora, não sabia o porquê. Ninguém sabia. E quem disser que sabia que outubro ia ser um mês negativo, de 20% ou 30%, é um mentiroso. Não é honesto intelectualmente.
Quem disser que sabia que novembro este ano seria um mês também negativo, eu também não acho uma pessoa séria. Porque em condições normais, ninguém iria pensar, iria adivinhar que outubro e novembro seriam meses tão negativos para o mundo cripto. Mas isso é bom. Isso é bom. Porque o que se passa é que o mundo cripto, o Bitcoin, está num colete de forças, numa mola de compressão, está comprimido, e quando forem obrigados a soltar essas amarras, essas correntes que estão aprisionando o mundo cripto, vai ser uma explosão, e ela vai acontecer, de valorização que vai apanhar muita gente surpresa. A nós não, a nós investidores da Vitra não. Não apanha surpresa porque muita gente já percebeu que este mercado é muito manipulado, é muito sujeito a foods em função dos interesses das grandes baleias, e o segredo é a gente perceber a tendência do mercado e irmos aproveitando as brechas, as migalhas que nos deixam essas grandes baleias bilionárias e trilionárias. E é isso que nós aqui fazemos. Então, vou dizer-vos, abaixo de 80 mil, eu percebi, essa é a minha opinião, conversei isso com várias pessoas, abaixo de 80 mil neste ciclo, o Bitcoin não fica. E vão me perguntar, então porquê, Luís? Porquê que você diz isso? Vou explicar o porquê agora. Coloquei aí o gráfico do mensal e vou colocar agora rapidamente o gráfico do semanal. Portanto, vejam aqui, ó, os mesmos 126 mil, ATH, até agora, e depois várias semanas, aliás, foram 7 semanas de quedas, de correção, né? Em função de todo esse food, de toda essa manipulação orquestrada e liderada pelo JP Morgan. E que mais não é, gente, vocês têm que perceber isto, mais não é do que o velho mundo, as velhas finanças, os banqueiros, os bancos, que estão a perceber que com a Web3, com o mundo cripto, os bancos estão obsoletos. Os bancos, duas uma, ou se adequam à nova realidade, que é a Web3, descentralizada, ou então estão mortos. Estão mortos e estão enterrados. Porque nós, por exemplo, nós não precisamos dos bancos para nada. Nós, investidores de criptomoeda, não precisamos dos bancos para nada. A gente faz os nossos pagamentos, as transferências de uma wallet para a outra, e não precisamos dos bancos. E os bancos, percebendo esta nova realidade, esta nova revolução financeira, que é a Web3, que é as criptomoedas, que são as altcoins, o SDT, o SDC e por aí vai, eles tentaram de tudo no tempo do Biden e do Gary Gensler como presidente da SEC, tentaram de tudo perseguindo a Binance. O dono da Binance foi preso por 4 meses, foi obrigado a fazer um acordo de 4 bilhões de dólares, que para ele é fichinha e tal. Já recebeu o perdão do Donald Trump. Ou seja, eles perseguiram o que puderam e travaram tudo o que puderam o mundo cripto. Não regulamentando as criptomoedas, perseguindo, porque sabem que é a morte deles. E eles ou se encaixam nesta nova realidade financeira, ou então estão completamente ultrapassados, mortos e sepultados. E o que eles fizeram agora nesta reta final, que derrubou o preço do Bitcoin nos 2 meses, que seriam os 2 meses naturalmente de maior valorização, que seriam outubro e novembro e dezembro também, o que eles fizeram foi o último suspiro, a última tentativa de derrubar o mundo cripto, para não perderem o seu monopólio, o seu império. Não conseguem, porque o Bitcoin e o mundo cripto já o sugou a eles para dentro deles. E eles agora é que têm que vir para dentro do mundo cripto, ao ponto de já estarem a oferecer empréstimos aos seus clientes, onde nem se podia falar do mundo cripto. Esses bancos nem deixavam que os seus funcionários falassem em criptomoedas, em Bitcoin. Agora oferecem aos seus clientes, vejam só o quão engraçado é isto, o quão cínico é isto. Não conseguiram derrubar o mundo cripto, não conseguiram derrubar o Bitcoin e agora estão oferecendo empréstimos, aceitando como garantia Bitcoin e Ethereum. Então é isto a realidade dos negócios. Não podes com eles, junta-te a eles. Então, esses 2 meses foram de muita queda por conta disto. Muito tradicional, financeiro, tentando derrubar e tentando não se deixar vencer pelo Michael Saylor,
pelo Justin Sun, o dono da Tron, pelo Elon Musk, pelo portanto, o Michael Saylor, pelo CZ da Binance, que são os novos bilionários e futuros trilionários deste século. E eles sabem disso. Portanto, esse mercado tradicional financeiro sabe disso, que perdeu a parada. Então tentam de tudo e vão tentando de tudo para tentar derrubar. E o que eles conseguiram foi, até este momento, levar o Bitcoin, afundá-lo até 80 mil dólares. Agora, coloquei-vos aqui o gráfico mensal, coloquei o semanal e vou responder à questão do Dalban com este gráfico aqui, que é o gráfico diário, que é um gráfico muito simples também, em que temos aqui, portanto, ontem, na altura em que foi feita a reunião do FED, em que foi divulgada a redução dos juros em 0,25, nada de novo aqui para nós também. Quem segue nossas análises já sabia que sempre defendemos isto. Quando muitos diziam, todo mundo dizia, desde a última reunião do FED, quando o presidente do FED, o senhor Atraso, disse que não era garantido que em dezembro houvesse corte de juros, vocês lembram-se disso? Eu disse, escrevi e está gravado. Não, o FED vai ter que cortar os juros na reunião de dezembro, em 10 de dezembro. E o que é que aconteceu ontem? O FED cortou os juros em 0,25. Então, gente, quem tem a informação sempre domina a situação e sempre tem condições de tomar uma boa decisão. Então, sigam as nossas análises, que são muito bem fundamentadas. Aliás, ainda hoje vi aqui na Binance, eu a perguntar à IAD lá, à BB, Binance BB, se estava correto, se era credível, e a própria inteligência artificial nos deu os parabéns pelas nossas análises, que são credíveis, e disso continua a trazer informações credíveis desse jeito. Então, estamos no caminho certo. E é o seguinte, o Bitcoin, então, corrigiu até 80 mil dólares, 80.600, e é o seu fundo, bateu o seu fundo. Esse ciclo, estou perfeitamente convencido que o Bitcoin não desce abaixo de 80 mil dólares. E é isso que eu queria dizer ao Dalban, e na pessoa do Dalban, a todos vocês. Não tem como, neste ciclo, o Bitcoin descer abaixo de 80 mil dólares. Então o fundo já foi encontrado. A partir de agora é subida. A partir de agora já corrigiu tudo o que tinha que corrigir. Corrigiu até mais do que era esperado em face desses fundos, em face dessas manipulações de mercado, mas o seu fundo foi 80 mil dólares. E porquê é que não vai buscar fundos mais baixos? Agora vou provar o porquê, explicar ao Dalban e a todos vocês o porquê que eu faço essa afirmação. Eu não afirmo isto de ânimo leve, digamos assim. Eu tenho um argumento irrebatível para isto. Vocês acho que vão concordar comigo a partir do momento em que eu coloco isto aqui. É que 82 mil dólares é o preço médio de compra dos grandes players através dos seus ETFs, dos seus fundos de compra de Bitcoin. 82 mil dólares. Então, gente, não tem como. Vocês repararam que o Bitcoin bateu 80 mil dólares, mas rapidamente subiu para 81, 82, porque é o preço. Então, esses ETFs, esses grandes players, uma BlackRock, uma Fidelity, um JP Morgan, hipócrita, cínico, mas que também é detentor de Bitcoin e que está oferecendo aos seus clientes agora empréstimos, aceitando como garantia o Bitcoin, um Goldman Sachs, todos esses grandes players, o preço de compra deles é 82 mil. Então eles nunca vão deixar com que o Bitcoin bata abaixo de 80 mil dólares. Eles compram automaticamente para segurar no preço médio deles. Então essa é a razão pela qual, apesar de toda essa manipulação, de todas essas baleias despejarem e tentarem derrubar o mundo cripto, e em especial o Bitcoin, porque sabem que há um homem que neste momento tem 660 mil Bitcoins, que é um homem que daqui a uns anos vai virar um FMI privado particular. Não existe o Fundo Monetário Internacional que empreste dinheiro aos países, aos governos,
em dificuldades financeiras. O Michael Saylor vai virar o FMI daqui a poucos anos. Ele mesmo já disse. O objetivo dele é financiar empresas com boa tesouraria e com boa liquidez financeira através dos seus bitcoins. Ou seja, ele não vende um bitcoin que seja. O objetivo dele é chegar a 5% do supply, dos 21 milhões que existem de bitcoin. Ou seja, é chegar no 1 milhão de bitcoins e não vende um bitcoin que seja. Ele está comprando. E vai comprando sempre mais até bater a sua meta do 1 milhão. E não vende. Ele usa os seus ativos, os seus bitcoins, para financiar operações na bolsa, nas empresas, pagando uma taxa de juros de cerca de, deixa eu ver se não me falha a memória, exatamente, de 10%, e a rentabilidade ao ano, 10% ao ano, cerca de 0,8 ao mês, e a rentabilidade dele anual, com os seus bitcoins, é em média de 8%. Então o homem é um gênio financeiro. Então o homem, portanto, paga 10% e recebe 18% de rentabilidade. Como é que vai cobrar um homem destes? E mais, comprou o Bitcoin, já é 10 mil dólares, é 5 mil dólares, é 12 mil dólares. Ele começou a comprar muito lá atrás, foi um visionário. Então, este homem vai ser, possivelmente, eu não tenho nenhuma dúvida acerca disto, daqui a 10 anos, o homem mais rico do mundo. Muito mais rico do que o Elon Musk, do que o Joseph Bezos da Amazon, do que esses caras todos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Porque ele é um homem visionário e está sentado numa pilha de bitcoins. E ninguém, portanto, porque ele começou muito cedo, ele foi visionário, ninguém vai conseguir equiparar-se a um homem destes. Então tentaram de tudo para derrubá-lo, porque sabem que ele vai mandar, portanto, em termos de economia, ele vai mandar. Ele vai ditar regras. Porque o Bitcoin, imaginem Bitcoin até 2030 é $1 milhão. Imaginem o património de um homem destes. E de uma empresa destas. Imaginem Bitcoin em 2040, que não é nada difícil, é $100 milhões um Bitcoin. $1 bilhão. Imaginem. E o homem não vendendo Bitcoin. Usando os seus Bitcoins só como garantia de operações financeiras. Sem os vender, sem se desfazer deles. Então foi tudo isto que se passou e nós sabíamos. E olha que eu sou bem informado, vos garanto. Nós não sabíamos o que é que estava a passar. Eu e alguns analistas e pessoas, investidores, achávamos muito estranho o que é que estava a passar e não sabíamos. Sabíamos, porque naturalmente o mês de outubro e novembro seria espetacular. Não tenho nenhuma dúvida sobre isto. Quando começámos a perceber que foi realmente a JP Morgan e as grandes baleias, a BlackRock também, através do Larry Fink também, dando uma pitada nisto tudo, né, a tentar não perder o monopólio financeiro que têm sobre as economias mundiais, né? Porque esses homens vão mandar no mundo. Esses homens vão mandar no mundo, junto com Trump agora, a família Trump e tal. Esses caras são, enfim, com a Arábia Saudita também, está o Dubai também, que estão a aportar muito pesado no mundo cripto, a IA também, a inteligência artificial. Então, gente, e o Bitcoin acabou sofrendo com tudo isto, só que 80 mil acabou. A partir de agora, acreditem que vai ser subido. É claro, como eu sempre digo, em jeito de brincadeira, mas com um fundo de verdade, Bitcoin sobe desabando, ou seja, não sobe em linha reta, não é lua, não é nada disto. Lua, não, isso não existe não. Ele sobe desabando, vai corrigindo, vai alicerçando novos suportes, vai adquirindo novas bases, vai consolidando os seus suportes, vai ultrapassando resistências, as suas resistências vão virando suportes, e vice-versa também, e vai, porque o Bitcoin ainda está muito longe do seu topo. Acreditem no que eu vos digo. Neste ciclo, e este ciclo vai prolongar-se por 2026, não que se ia prolongar eu também já sabia, agora até quando também ninguém sabe, mas possivelmente vai para janeiro, fevereiro, março, abril, possivelmente até junho, mais junho. Estou convencido que será nessa altura que teremos Bitcoin nos primeiros meses muito acima de 300 mil, de 400 mil dólares. Estou muito convencido disso, não sou só eu. O próprio Michael Saylor diz que neste ciclo o Bitcoin vai ultrapassar 440 mil dólares. Saylor. E quem sou eu ao pé do Saylor?
Sou um eterno aprendiz ao pé dele. Porque há muitos fatores que nos levam a essa conclusão. Um deles que eu sempre gosto de vos trazer isto, é o gráfico entre o Bitcoin e o ouro. Historicamente, o Bitcoin, desde sempre, acompanha o gráfico do ouro. E neste momento não está a acompanhar. O ouro explodiu, atingiu novas máximas históricas de $4.000 a onça e o Bitcoin está decolado. Está afastado. E ele vai recuperar essa sintonia mais o ouro. E quando recuperar, a explosão vai ser insana. A explosão de valorização do Bitcoin. Então, não tenham dúvidas sobre isto, de que a gente está muito longe ainda do topo do Bitcoin neste ciclo. Acreditem os senhores que estamos muito longe. E vejam aqui isto. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa para vos explicar e provar. Outro gráfico também que diz muito sobre isto é este gráfico aqui também, que eu gosto muito dele também, eu sempre uso ele, que é a correlação que existe entre esta linha esbranqueada, que é a linha do M2, ou seja, o Money Maser global, ou seja, a quantidade de dinheiro impressa no mundo, que está em cerca de 117 trilhões de dólares neste momento, e o Bitcoin. E sempre que vai sendo injetada a liquidez nos mercados, o Bitcoin explode também. Neste momento, não explodiu, ou seja, ainda não acompanhou, portanto, o gráfico do MM2, ou seja, portanto, a riqueza impressa. E tem que acompanhar. Essa é a questão. Nós sabemos que o Bitcoin ainda não atingiu o seu topo, porque enquanto não acompanhar, enquanto não tiver em sintonia com esses dois gráficos, o gráfico do ouro e o gráfico do Money Maser 2, o M2, não atingiu o seu topo. De jeito nenhum. Portanto, isso são realidades gráficas incontornáveis. E quem não conhece isto não sabe do que fala. Outra coisa que eu já vos apresentei aqui, quero que fique aqui registrado mais uma vez, porque há gente nova, para perceberem a profundidade destas nossas amas e destas nossas informações. É este gráfico aqui, o chamado Bitcoin Rainbow Price Chart, ou seja, o chamado o gráfico do arco-íris. Gente, este gráfico, este indicador, melhor dizer, este indicador é o indicador usado pelo Michael Saylor. Com base neste indicador, desde 2013, que nunca falhou até hoje, nós sabemos que, por exemplo, aqui, em 2013, vejam aqui o topo do Bitcoin, que é quando esta linha preta sobe, e bate lá em cima, na cor alaranjada e avermelhada. Bate lá em cima e depois vai corrigindo, bear market, ou seja, bull market, atinge o topo. Depois vai corrigindo, bear market e tal. 2017, voltou a atingir o topo, que é o segundo pico do indicador. Bateu de novo aonde? Linha vermelha de novo. Depois bear market de novo, tal. O ciclo passado de 2020-21, lá está, não foi um ciclo tão violento em termos de valorização como o 2017, mas subiu, lá está no pico. Não chegou a atingir a linha vermelha, mas foi na linha amarela e na linha laranjada. E olhem neste momento onde está o Bitcoin. Está aqui embaixo, está no fundo, está na cor azulada. Então, só quando o Bitcoin começar a subir e bater aquelas linhas, aquelas cores avermelhadas e alaranjadas, é que ele atingiu o seu topo. Eu trago aqui este indicador, que é um indicador mais fácil e visivelmente é um indicador mais elucidativo, que o Bitcoin está muito longe de atingir o seu topo. Mas digo-vos, em boa verdade, que além deste indicador, existem mais de 30 indicadores que estão na página do CMC, no CoinMarketCap, se vocês lá forem e se pesquisarem lá, indicadores de topo de Bitcoin, vocês veem, estão mais de 30 lá, para tudo o que é gosto. E todos eles com critérios autónomos, independentes uns dos outros. E todos eles são perentórios e unânimes em dizer que o Bitcoin está muito longe de atingir o seu topo neste ciclo. Muito longe. O seu topo será acima de 200 mil, de 300 mil dólares. E eu vejo
com muita tristeza minha e às vezes até fico rindo sozinho, enfim, com tanta asneirada que se diz por aí que o Bitcoin já atingiu o topo, tinha atingido o topo em 73.777, tinha atingido o topo depois neste ciclo em 108 mil, quebraram a cara, tinha atingido o topo em 109 mil, tinha atingido o topo em 103, em 117, em 124 mil, lembra-se? Quando ele atingiu 124.472 era topo também, juravam a pé juntos, corrigiu e depois vou pegar 126 mil. E toda a gente agora diz, está convencida que 126 mil foi o topo deste ciclo. Não é, gente, não é. Nem metade do que vai atingir neste ciclo ele atingiu ainda o Bitcoin. Acreditem no que eu vos digo, mas é difícil agora eu estar aqui a tentar vos convencer que eu não quero isso, não. De jeito nenhum, eu nem preciso disto. Eu estou só a dizer isto como um alerta, como uma diretiva para que vocês não caiam nessas narrativas falsas, fajutas, de vendedores de cursos, de vendedores disto e daquilo, de quererem likes nos seus canais de YouTube. A gente aqui não vive disto. A gente aqui nós somos investidores como vocês são. Cada um na sua proporção, cada um na sua condição, mas o que nos move aqui é termos informações credíveis para nos permitir alicerçarmos as nossas posições e tirarmos o máximo de rentabilidade possível deste ciclo. É só isso. Não temos aqui nenhum interesse de venda de curso, disto, sala de sinais, não, nada disto. Eu não quero nem preciso nada disto. Estou aqui apenas como pessoa que está, portanto, à frente aqui do projeto, dá cara aqui todos os dias, mas no fundo sou investidor igual, exatamente como vocês são. Exatamente do mesmo jeito. E o que me move aqui é saber quando é que o Bitcoin vai atingir o seu máximo, quando a alt season está bombando no seu máximo, para a gente vender na altura certa. Para a gente vender na altura certa, que não adianta ficarmos só ricos, só nas nossas carteiras, com valorizações muito grandes, e depois se não vendermos vai cair tudo depois, vai começar o bear market novo, e se não vendermos temos de estar à espera mais 2, 3 ou 4 anos, sabe-se lá que eu não quero. Então, o meu estudo, a minha pesquisa é no sentido de saber a altura certa, em que estamos num topo, a altura certa em que o Bitcoin atingiu o seu máximo, a altura certa em que as altcoins tornam o seu máximo, para depois a gente saber qual é a altura certa de começarmos a vender. Porque a gente vai vender, claro, a gente precisa botar dinheiro ao bolso, mas na altura certa. Agora, não façam o contrário como 90% das pessoas fazem do mundo cripto, que é vendem no fundo e depois vão no fome, na agonia, na ganância, comprar no topo, na manada, e nunca ganham dinheiro no mundo cripto. Então, é só isso que me move aqui, acreditem. Então, digo-vos em abono da verdade, é a minha opinião, vale o que vale, né? É a minha análise, mas estamos muito longe ainda de atingirmos o topo deste ciclo, mas muito longe mesmo. Claro que não é fácil, é preciso ter paciência, e o mercado acaba sugando e aniquilando, liquidando todos aqueles que não têm boas informações. Porque se a pessoa não tem boa informação, não tem uma convicção segura, robusta, sólida dos seus investimentos, dos seus aportes, à mínima insegurança, à mínima incerteza, a pessoa cai fora. Fica com medo e vende. Então, por isso, eu pessoalmente estou muito tranquilo, acreditem que eu estou muito tranquilo com este ciclo, apesar de não estar feliz, porque eu queria que a gente já estivesse bombando, não só no mundo cripto, não só no Bitcoin, como na nossa vida, e já vou falar sobre isto, o que é que vamos fazer. Eu queria muito, não é? Vocês não queriam mais do que eu, estamos aqui felizes com o mês de novembro maravilhoso, mês de outubro maravilhoso. Não foi assim, mas vai ser, gente, é isso que eu vos quero dizer. Vai ser. Claro que muita gente já vendeu, não aguenta a pressão, se aperta, dá um passo maior do que a perna, investiu dinheiro que não podia investir, as contas chegam para pagar, enfim, não tem uma estratégia de investimentos alicerçada, e esses o mercado, portanto, pura e simplesmente os trucida, os liquida. Então, mas é assim. Agora, aqueles que têm um pouquinho de conhecimento e que confiam minimamente naquilo que nós aqui vos trazemos, acreditem que se vão dar muito bem. Posto isto, o que é que eu vos quero dizer mais? Deixa eu ver aqui só para concluir esta informação. Então, fiquem tranquilos que o Bitcoin ainda está muito longe do seu topo, muito longe da sua ATH, o seu fundo foi em 80 mil,
Abaixo disso, os ETFs não deixam ele cair, porque o seu preço médio é 82 mil dólares. Já vos mostrei aqui o gráfico. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa, já para passarmos à questão da Vitra. Pronto. Está resumida esta parte da AMA, que eu queria, até em resposta ao nosso amigo Dalban, e através dele eu creio que eu terei ajudado muita gente a ter uma noção mais clara do que se passa neste momento no ciclo. Neste momento, obviamente, só para encerrar esta questão, Bitcoin, portanto, está na faixa de 90 mil dólares, mas acreditem que ele rapidamente vai atingir, portanto, a sua VWAP anual, que está em cerca de 101, 102 mil dólares, e rapidamente vai atingir a sua MM200, que está em 110 mil dólares. Até vos digo mais. Com a reunião do Fed de ontem, com corte de juros em 0,25 e mais. E não é só isso. Já hoje o Fed já comprou 42 bilhões de dólares em dívida norte-americana. Ou seja, a liquidez já está a começar a chegar. Então era normal que hoje, estávamos à espera que hoje o Bitcoin começasse a valorizar-se bastante. Só que, entretanto, há sempre um entretanto, as ações da Oracle despencaram hoje. Tiveram quedas de 10% negativos e com isso arrastou as ações de tecnologia do índice Nasdaq. Por isso o BTC não decolou, digamos assim. Mas é passageiro, o mercado vai temperar isto tudo, vai filtrar isto tudo, ele trema um pouquinho o mercado, estava a cair 0,4% na Nasdaq, mas creio que a partir da manhã e da próxima semana as coisas vão começar a melhorar e muito. E não se espantem de ver rapidamente, nos próximos dias, rapidamente o Bitcoin dar uma pancada para cima e atingir 102, 103 e rapidamente ir buscar 110 mil dólares, que é a sua M200, fazer ali um pullback e buscar 160, 170 mil dólares. Será até ao final do ano? Não sei, mas pode acontecer. Mais provável é ser só a partir de janeiro agora, né? Mas nada impede que o faça. 20, 30, 40% de correção para o Bitcoin é coisa de 1 ou 2 dias. 20, 30, 40% de valorização para o Bitcoin em bull market é coisa de 1 ou 2 dias também. Então, fiquem atentos. Só vos digo uma coisa, fiquem atentos que a gente ainda podemos ter grandes surpresas até ao final do ano. Isso seria tão bom, né? Ora, pensando, mas se não for até ao final do ano, será seguramente em janeiro, fevereiro, março. Aí a gente vai estar aqui a sorrir à toa. A blockchain, a conferência em São Paulo, nós tínhamos a expectativa de 28 e 29 de novembro, estamos a sorrir à toa, com Vitra acima de $1, com Bitcoin acima de 150, de 200 mil dólares. Não aconteceu, está atrasado, está represado, mas quando a mola for solta, vocês vão ver o que é bonito. Um gráfico aí bonito. Em termos da Vitra, então, o que é que eu vos quero dizer? Duas coisas. Vamos agora falar. Eu vou, de alguma forma, antecipar aqui algumas situações em relação ao nosso projeto, porque eu estou a sentir que o mercado Bitcoin, depois de ter passado todo este food, toda esta manipulação, o mercado cripto e o Bitcoin, e por consequência disso as altcoins, pode explodir de valorização de um momento para o outro. Pode ser já na próxima semana. Pode acontecer isso, viu? Então, não se admirem. E já para prevenir essas coisas, eu tenho duas informações a partilhar com vocês sobre a nossa vida. Primeira informação. Nós temos aquela parceria que estamos a ultimar e a concretizar com a... Agora não me lembro o nome. Eu tenho aqui o nome. É tanta coisa na minha cabeça. Que o fulano até teve agora num evento na Floripa. Eu tenho aqui as fotos. Alguém me ajuda, que é o Rafael, o nome dele. O CEO lá. Ai.
Agora deu-me aqui é o cansaço, minha gente. Alguém já escreveu aqui no coisa. Acho que o Dalvan estava a escrever. Rafael da Cotai. Exatamente, da Cotai. Pronto. Está em muito bom momento essa questão. E não só. Não só. Essa aqui, portanto, já é uma parceria que estamos a alinhar e eu creio que vai dar muito certo. Outra que eu vos trago hoje. Eu fechei um marketing com 30, escutem bem, com 30 servidores, com 30 provedores de informação, ou seja, 30 órgãos de divulgação de notícias cripto para o nosso projeto Vitra. 30. A nível de mercado de Brasil, é do melhor que existe. Portanto, então vamos ter matérias sobre a nossa Vitra, sobre o nosso projeto. Está fechado, valores já sacramentados, só não fiz o pagamento ainda porque eu disse a eles, eu não quero fazer ainda, não quero avançar ainda, antes do mercado esquentar mais um pouquinho. E antes de duas coisas que estamos a organizar também. Eu mais o Santana, estamos a organizar toda a informação do nosso ecossistema, que é muita coisa. Vocês lembram-se que tínhamos lá atrás aquele token inicial, o Vitra Studios, que foi lançado no CNT, na rede BSC, depois fizemos a conversão de NFTs, enfim, fizemos todo aquele progresso para ir resolvendo as questões antigas do projeto, as questões que estavam mal resolvidas, enfim. E existe muita informação que está dispersa, que está até conflituante uma com a outra, e eu pedi ao Santana, ele está a fazer um trabalho maravilhoso, para nós termos, por exemplo, quando formos aos motores de busca, ao ChatGPT, ao Gemini, nós termos as informações todas bem alinhadas da Vitra. E eu creio que isto, esta semana agora que vem, já fica pronto para a gente começar a concretizar essa campanha de marketing, esperando também o mercado já aquecer a partir da próxima semana, se Deus quiser, a gente já fazer essa campanha, portanto, essa divulgação nesses portais de informação, nesses servidores. Portanto, são 30, então vai trazer uma divulgação muito grande ao nosso projeto, uma divulgação muito grande, e não só isso, isto será aqui, esses 30 portais de informação, está fechada a parceria, será também aquele marketing na gringa, através daquela influência no X e não só, através daqueles 8, 9 grupos de Telegram dos países árabes também, e outras coisas mais. E através das listagens também, 2 ou 3 listagens em boas cheques, então nós vamos fazer tudo isto. Tendo em conta tudo isto, que estamos aqui, portanto, a construir nos bastidores, eu vou anunciar-vos aqui outra coisa, que espero que entendam aqui, pensando já na valorização que eu sei que vamos ter no mercado de cripto, mesmo que não seja muito grande agora no mês de dezembro, não se sabe, até ao final do ano, o que é que teremos. Podemos ser surpreendidos de um momento para o outro, mas pensando sobretudo na valorização que vamos ter a partir do início do ano, eu decidi hoje o seguinte: nós temos que valorizar aquilo que nós temos, e até como forma de possibilitar aos nossos investidores valorizações dos seus ativos no projeto Vitra. Então, deixo-vos aqui esta informação. Nada melhor do que eu pedi ao Santana que fizesse isto agora. A partir da próxima AMA, a última AMA deste ano vai ser dia 19, ou seja, não vai ser na próxima quinta-feira. A próxima quinta-feira seria dia 18, né? Ou são 11, seria dia 18. Não vai ser dia 18 porque eu tenho a formatura da minha menina, de 5 anos, a Luísa. Ela faz a sua formatura justamente no dia 18. Eu ainda tentei, ainda pedi na direção da escola que alterasse, mas não tem como, porque é através da Secretaria de Educação. Então, a formatura dela é dia 18 na quinta-feira. Por esse motivo, eu vou fazer a AMA dia 19.
vai ser a última AMA deste ano. Nesta AMA também vamos ter a distribuição das rendas passivas do mês de novembro e do mês de dezembro, e com um bónus, digamos assim, que o projeto vos vai ofertar. Um bónus nas rendas. Então vocês vão gostar muito das rendas que vão receber, e porque não vamos ter mais nenhuma AMA até ao final do ano. Vai ser a última. E então, portanto, de hoje até dia 19, ainda conseguem, quem quiser, e há umas pessoas que se mostraram interessadas, vamos ver se concretizam ou não. A partir do dia 19, ou seja, da próxima AMA, que será a última deste ano, os nodes vão começar a ser vendidos por $1000, estes NFTs por $500. Mas não é só isto. Até mais. E a partir do dia 1 de janeiro, ou seja, ano novo, vida nova, porque eu sei que a partir de janeiro o mundo cripto vai explodir de valorização, eu sei do que estou falando, então a gente vai começar a adequar os preços dos nossos ativos à nova realidade do mundo cripto. Eu sempre vos disse, quem aproveitar agora, aproveita. Quem não aproveitar vai ter que comprar nodes a partir de 1 de janeiro a $1500. Ou seja, quem comprar agora até sexta-feira, até dia 19, compra a $500. A partir de 1 de janeiro, esses mesmos nodes vão valer $1500. E as NFTs são vendidas hoje a $100, vão ser vendidas a partir de janeiro a $750. Sem choro e sem vela. Para quem quiser. Quem não quiser, não quer. Depois vai se arrepender lá na frente, porque depois a seguir esses mesmos nodes que serão vendidos a partir de 1 de janeiro a $1500 vão começar a ser vendidos a $4500 a próxima leva de nodes. Outra coisa, nós temos no projeto todo, são 1200 nodes, nem mais nem menos. É limitado. 1200 nodes. NFTs são 2000 NFTs. E acreditem que, por exemplo, nodes de outras redes, se vocês virem os preços, por exemplo, de um node de uma rede Cardano, de uma rede da Binance, a Binance nem vende nodes, né? De uma rede da Shiba, do Shibari, enfim, são preços de uma Gala Games, são preços exorbitantes. Então, quem tiver condições e tiver visão e que se quiser posicionar, aproveite esta oportunidade. É a última oportunidade. Até sexta-feira, até dia 19, ainda compra nodes a $500. Ainda compra NFTs a $500. A partir daí já só compra a $1000 um node e a $500 uma NFT. E a partir de 1 de janeiro, só compra nodes a $1500 e NFTs a $750. Luís, porquê esta valorização assim? Porque não tenho nenhuma dúvida que o mundo cripto, a partir de janeiro, vai entrar numa fase de valorização explosiva. E nós temos que estar em consonância com isto. Então, isto ainda não está divulgado nas redes, não está divulgado em lado nenhum. Vocês estão a receber esta informação em primeira mão. Certo? Vocês, alguns, mas isto é muito salgado, é muito caro. Não, não é caro. Aquilo que tem valor intrínseco tem que ser bem pago. E nós não vamos vender mais barato, não. Estamos a dar oportunidade agora àqueles que ainda não estão bem posicionados, e tudo isto vai partir de um pressuposto que é com a campanha de marketing que nós temos, com as listagens que nós temos, com a injeção financeira que vamos fazer no projeto, liquidez, de compra de tokens e tal, a gente vai colocar Vitra em outros patamares. Então isto é apenas um cheirinho daquilo que está sendo construído. Quem acreditar, seja bem-vindo. Quem não acreditar, não tem problema nenhum. Fique na sua descrença, que o projeto vai continuar a trilhar o seu caminho. Está muito bem delineado e muito bem definido. Pronto, era isto que eu vos queria dizer, no fundo. Espero que tenham gostado da primeira parte da AMA, com muita informação sobre o mundo cripto, sobre o Bitcoin, sobre a altcoin. Nunca se esqueçam de uma coisa,
acreditem no que eu vos digo. É claro que isto agora até parece assim sem sentido eu falar que Bitcoin nesse ciclo vai atingir acima de 200 mil dólares, 300 mil dólares, quiçá 400 mil dólares. Isso parece tudo sem fundamento, né? Parece tudo assim meio, como é que eu vos vou dizer, uma coisa disparatada, sem base. Hoje parece. Hoje parece. Vitra acima de $1, parece acima de 10 dólares, 5 dólares. Parece muito disparado, não parece? Mas eu não vos posso, portanto, como é que vos vou dizer? Eu não vos posso convencer nem obrigar a acreditar naquilo que eu estou a dizer. Só com o decorrer do tempo, lá para, sei lá para março, abril, é que vocês vão ver se eu estava certo nas minhas análises ou não. Portanto, não adianta agora a gente estar aqui a perder tempo, quem está certo, quem está errado, não adianta. Só com o decorrer do tempo, e o tempo é sempre o melhor argumento, é que vocês irão ver se realmente aquilo que eu vos dizia, que 126 mil não é topo, que o Bitcoin está muito longe do topo, que vamos ter a maior alt season de toda a história do mundo cripto, vamos ver boas altcoins a fazerem 20, 30, 40, 50, 100 vezes, 200 vezes ou mais, como já fizeram em ciclos passados, e em ciclos onde não havia este conjunto de condições extraordinárias, fantásticas, que se vão levar a que o mundo cripto atinja realmente patamares inimagináveis neste momento. Só quem tem informação e quem tem um pouquinho a capacidade de perspectiva lá na frente é que poderá vislumbrar o que é que vai acontecer. Ou quem já vivenciou algum ciclo, ou quem estuda os ciclos passados e que sabe que uma valorização em plena alt season de boas altcoins de 100, 200 vezes não é nada. É perfeitamente viável, é perfeitamente possível. Eu já vos coloquei aqui algumas vezes valorizações de 10 mil por cento, 20 mil por cento, 1 milhão por cento de valorização. Só que as pessoas ou que não vivenciaram este fenómeno ou que não estudaram esta realidade acham isto tudo meio paranoico, meio doido, meio sem fundamento, meio sem noção. Então não adianta. Não, estamos aqui horas e horas a discutir se é assim, se não é assim. Não adianta. É esperarmos caladinhos, de preferência bem aportados, bem posicionados, e depois vermos lá na frente se isso vai acontecer ou não. E acreditem que vai acontecer. Acreditem que vai acontecer. Vocês vão dizer assim, nossa, realmente o Luís, aquilo que ele dizia não aconteceu em outubro e novembro e em dezembro, conforme se pensava que teríamos Bitcoin acima de 150 mil dólares, mas muitos de vocês irão morder a língua, irão perceber que realmente esta valorização do mundo cripto vai ser explosiva. A alt season vai ser a maior alt season de toda a história do mundo cripto. Gente, é muito simples. A conta é muito simples, a conta é muito básica. A conta para mim é muito evidente. Muito evidente. Nós, neste momento, as altcoins, a capitalização de mercado está a 1,2 trilhões de dólares. Se vão entrar entre 7 a 9 trilhões de dólares só em stablecoins, e stablecoins são altcoins. E porquê que vão entrar, gente? Porquê que vão entrar? Uma questão muito simples, porque os Estados Unidos, já agora, se vocês quiserem, eu até vos explico o porquê rapidamente. Porquê que vai entrar esse tsunami de liquidez no mundo cripto? Por questões muito simples. É que não tem por onde correr. Como não tem por onde correr no corte de juros, que toda a gente dizia que não ia cortar, e foi cortado, e vai ter mais corte de juros, mas muito mais. Uma questão muito simples. Os Estados Unidos devem, neste momento, cerca de 38 trilhões de dólares. É uma dívida que é impagável. É impagável. Só em juros, os Estados Unidos, se não fizessem aquilo que está sendo feito, vos vou explicar já o porquê, só iriam trabalhar só para pagar os juros da dívida. Não pagariam nem o capital, só os juros. Então, o que é que o Donald Trump, não é só ele, é sobretudo o Scott Bessent, que é um gênio das finanças,
e agora o novo presidente do Fed, que é o Assad, o que é que está sendo feito? Uma questão muito simples. Só em stablecoins eles vão injetar entre 7 a 9 trilhões de dólares. Então, se a situação de mercado atual das altcoins é de 1.2, se injetarem isto, já vai para 10 vezes mais. 1.2 mais 9 dá quanto? Dá 10 trilhões de dólares. Só aí. Mas não é só isso. O próprio Fed vai ter que injetar trilhões de dólares. Porque senão a economia americana quebra. Os bancos quebram, já começaram a rachar, e vai ter que injetar, como injetou na crise subprime em 2008, injetou cerca de 10 trilhões de dólares. Na crise do Covid-19, crise pandémica, injetou cerca de 3 trilhões de dólares, e agora nem 8, nem 3 trilhões chegam. É muito mais. É para cima de 12, 15, quem sabe 20 trilhões de dólares. Então, toda esta grana vai fazer o mundo cripto explodir. Toda esta grana vai fazer o mundo cripto explodir. E mais, vou dizer, espero que isto não vos confunda muito. Como a crise, a dívida dos Estados Unidos é cerca de 37 a 38 trilhões de dólares neste momento, o que é que está sendo feito? Não tem como esse valor ser pago. Só tem uma forma dessa dívida indecente paga, como? Através da inflação. Através da inflação, como? Muito simples. Taxa de juros, ela tem que ser reduzida para 1%. A inflação neste momento está em cerca de 2,7%, ou seja, vamos pôr em números redondos, são 3%. Inflação são 3%. A meta é 2%. O Jerome Powell diz que vai sair entregando 2%. Não entrega. A inflação não desce para 2%. Não tem como. Com a inflação é 3% e a taxa de juro é 1%, o juro pago nos títulos americanos e dívida americana, se o governo paga 1%, se a inflação é 3%, o que é que isso resulta? Resulta que quem compra títulos está com prejuízo de 2%, não é? Se a taxa de juros vai ser 1%, o novo presidente já disse isso, o futuro presidente do Fed, e o Paulo ainda está a falar num corte de 0,25, ou ter cortes na próxima reunião, tudo a lá. O homem está mais perdido do que cego em tiroteio, o senhor atrás. Repito, se a taxa de juros vai ser 1% ou 2%, digamos assim, se a inflação é 3%, quem compra títulos está perdendo dinheiro, porque a inflação é superior à taxa de juros. Então ninguém vai comprar títulos. O que é que o Donald Trump fez de forma genial? Mais o seu secretário do Tesouro, criou a James Act, e as emissoras de stablecoins, uma Tether da vida, uma Tether USDT, uma USDC, são obrigadas a lastrear a emissão das stablecoins com a compra de títulos da dívida americana. É dessa forma que vão pagar a dívida. Então, essas stablecoins que vão ser cunhadas em redes como a rede Tron, Solana, Ethereum, a Binance Smart Chain, essas stablecoins, portanto, lastreadas em títulos da dívida americana, é que vão pagar a dívida americana. Vai ser corroída também pela inflação. É uma forma genial de resolver a dívida americana. De outra forma, não tinha como pagar e os Estados Unidos estavam quebrados e falidos. Então, toda essa ingestão de dinheiro, toda essa ingestão de stablecoins, de trilhões de dólares em stablecoins, vão fazer o quê? Vão fazer chegar, além dos trilhões que têm que ser injetados pelo FED, além dos trilhões, cerca de 21 trilhões que o próprio governo americano vai injetar em IA, inteligência artificial, porque não querem perder a corrida da IA para a China. Gente, a gente está a falar de trilhões de dólares. Então, o que é que vai acontecer? A economia americana vai explodir de valorização no próximo ano. E o mundo cripto vai explodir mais ainda, porque os ativos de risco se valorizam muito mais do que o mercado acionário, do que a Nasdaq ou do que o S&P 500. Então, gente, a gente está na presença de uma série de condições que se uniram de forma, sei lá, não sei se foi Deus que permitiu tudo isto, a gente vai ter a
portanto, a faculdade, a alegria, o privilégio de assistirmos a este tsunami de dinheiro que vai chegar no mundo cripto e que vai fazer com que as nossas altcoins, os nossos criptoativos, explodam de valorização. Acreditem no que eu vos digo. Agora, explicar isto a um cara que não entende minimamente de economia, de mundo financeiro, é muito difícil. Ou vocês acreditam naquilo que eu vos estou a dizer, que não tem necessidade de estar aqui a enganar ninguém, ou então, mas esperem. Mesmo que não acreditem, só esperem. Eu vos peço uma coisa, como vosso amigo e como investidor junto convosco, não vendam as vossas criptomoedas. Segurem mais 2, 3 meses. Aliás, daqui a um mês vocês já vão começar a ficar mais felizes a rir à toa, mas segurem, porque se vender vocês vão se arrepender e vão perder a oportunidade da vossa vida, que é este ciclo. Acredita que nós seres humanos, nunca mais na nossa história de vida vamos ter uma oportunidade destas, porque isto é um reset financeiro, minha gente. É um reset financeiro do mundo tradicional financeiro que está sendo resetado pela Web3. Acredita no que eu vos digo. Através de IA, através das stablecoins. E essas stablecoins todas que vão pagar a dívida americana vão rodar aonde? As redes. Nas L1, nas L2, numa Solana, numa Ethereum. E o nosso projeto é uma rede blockchain também. A gente só quer que chegue um pouquinho dessa tsunami de grana no nosso projeto, um pouquinho só. A gente não precisa muito. Exatamente, Santana, é uma nova ordem económica, financeira, é um novo capitalismo que está surgindo. Mas muita gente não tem minimamente a noção do que está a acontecer. Houve uma notícia aqui, outra ali dispersa, mas não conseguem ligar e conectar essas informações todas. Nós estamos em vias de assistir, nas próximas semanas, nos próximos meses, à maior revolução financeira e económica da nossa espécie humana. E nós somos os felizardos e os privilegiados por termos a sorte de assistir a uma coisa destas. E, em mais, termos a sorte que nos vai beneficiar o nosso bolso. Uma coisa é muito lindo, o novo capitalismo financeiro, a nova IA, tal, os data centers e tal, mas se isso não nos trouxesse rentabilidade, era muito bonito, mas o mais interessante é que é muito bonito e vai nos trazer lucros absurdos, ganhos absurdos. E nós temos um projeto pequenino, que é a nossa Vitra, mas nós temos um projeto com muito potencial. Gente, nós temos uma blockchain, nós temos uma cadeia de blocos, como tem a Binance, a BNB, como tem a Cardano, como tem a Polygon, como tem a Arbitrum, nós temos. A gente só precisa de uma coisa a partir de agora, que é o que vai ser feito. Sermos conhecidos. Sermos conhecidos. E nesse sentido, eu vos peço encarecidamente que, enquanto o mercado realmente não explode do mundo cripto, gente, juntem-se a nós, não custa nada. Mesmo dentro da Binance. Ainda ontem nós tivemos a nossa análise, ela bateu as 11 mil visualizações. O máximo até hoje, acho que foi uma análise nossa com 81 mil visualizações. Eu já não quero isto, mas juntem-se a nós. A gente mantém ali uma conversa boa, um bate-papo gostoso dentro da Binance. E tem gente que nos está vendo. Ainda hoje vi uns 3 ou 4 chineses responderem, comentarem lá. E depois aparecem de vez em quando umas comprinhas bacanas, $100 e poucos, $200 aqui no gráfico. Isto é gente nova. E a gente ainda não começou a fazer o marketing. A gente ainda não fez listagens. Eu só vos peço aqui, enquanto o mercado não explode, vamos manter esta chama acesa nas nossas redes sociais, dentro da Binance, dentro do X. Hoje foi muito bom, o X também. Tivemos, eu nem me tinha percebido, como o dia hoje foi muito corrido, que tivemos mais de 3 mil visualizações dentro do X. Isso é muito bom. E aí onde estão os investidores? É no X, que é o maior balcão de negócios do mundo. É dentro da Binance. E eu começar a ouvir falar do nosso projeto. Ainda hoje, por exemplo, eu fico provocando de vez em quando aquela IA que lá está,
que é a Binance BB ou BB Binance, eu peço-lhe que ele faça a confirmação de algumas informações que eu lá coloco e ele vem, e essa IA, que é a IA, que é interna da Binance, vem confirmar que as informações que eu estou colocando lá são sérias, são certas, são credíveis. Isso é muito bom, porque esses investidores vão vendo a nossa postura ética séria e vão na altura certa, quando o mercado começar a explodir, quando o medo começar a ser superado pela ganância, esses investidores vêm juntar-se a nós no projeto, já começam a juntar-se. Então, se nós mantivermos aqui esse bate-papo saudável, respeitável entre nós aí, como investidores do projeto Vita, dentro da Binance no X, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu não estou a pedir muita coisa, é só a gente interagir uns com os outros, perguntando, respondendo e comentando. Isso é muito bom. Então façam isso, que já é de muita mais-valia. E no nosso canalzinho de YouTube também, enfim, nas nossas redes sociais. Não custa nada, porque eu vejo que somos quase sempre os mesmos. Quase sempre os mesmos, cerca de 10, 12 pessoas. E causa às vezes uma certa tristeza. Mas mesmo que se for só um ou dois, eu não baixo a guarda, não. E quem se quiser juntar a mim é muito bem-vindo, que isso faz toda a diferença. Depois, daqui a uns tempos, daqui a um mês ou 2 meses, quando isto começar tudo a valorizar, vai aparecer muita gente, né? Aí é fácil. Vai aparecer muita gente. Aí é fácil. Mas agora é que temos que arregaçar as mangas e vestir a camisa do projeto. É nessas alturas, muitos somem, muitos desaparecem, estão muito ocupados, como se nós não tivéssemos os nossos afazeres também, e depois na altura vão aparecer, né? É sempre assim. Mas as pessoas não são bobas também, né? E cada um vai tirando as suas conclusões. Então juntem-se a nós, ajudem-nos, façam a vossa parte, que nós, equipa, vamos fazendo a nossa também. Tá bom? Era o que eu vos queria dizer. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiverem, se quiserem fazer algum comentário, alguma observação, alguma crítica. Luiz, Oi, boa Eliane. noite. Boa Estou noite a escutando. todos. Você falou aí do Rafael da Cotai. Eu venho acompanhando ele desde o início. Eu vi a foto que vocês tiraram lá, né? Esse projeto dele aí é um projeto gigantesco. Inclusive ele abriu uma sede lá no Paraguai. Obviamente deve ter conversado com você sobre isso. Depois ele abriu uma outra, se eu não me engano, acho que não sei se é no Panamá, e futuramente vai abrir uma outra lá em Miami. Ele chegou a conversar contigo sobre isso? Não. Deixa eu te dizer uma coisa, Leandro. Muito obrigado. Essa tua chamada é muito importante pelo seguinte. Olha, eu vou-te ser sincero, e como já me conheces há 3 anos, eu sou muito, muito sincero e muito honesto nas minhas colocações. Eu não conhecia o projeto, não conhecia. Conheci na Blockchain Conferência em São Paulo, através do Denis. O Denis falou com o Rafael, que é o CEO da Cotai, na sexta-feira, exatamente. E no sábado de manhã, no segundo dia da conferência, quando eu cheguei lá mais no Santana, porque o Santana ficou hospedado no mesmo hotel onde eu fiquei, a gente já fez isso já de propósito, já para trabalhar bastante e estarmos juntos, né? Até no café da manhã a gente trabalhava, sempre trocando ideias. E quando eu cheguei lá de manhã, o Denis disse: Luís, já li um cara assim, tem um projeto fantástico, e eu falei na Blockchain Vita, disse-lhe que ia apresentar a ele, e ficou muito interessado. Vem mais eu? Aí eu fui e tal, não conhecia o projeto, nunca tinha ouvido falar, confesso. E claro, conversei cerca de meia hora mais ele, na presença do Santana, do Denis, acho que o Dalban estava lá também, não sei se o Marcos estava lá nessa altura, enfim, da minha esposa também, e fiquei muito, muito bem impressionado com a postura dele, uma postura de um cara inteligente,
humilde, conhecedor do mundo cripto, e percebi uma coisa nele. E depois, claro, depois, entretanto, vim embora e tal, e fui estudar o projeto do cara, né? Fui estudar, fui pesquisar. É um projeto, como tu dizes muito bem, Leandro, um projeto gigantesco, um projeto com um potencial enorme, e é um projeto com uma wallet, é um projeto com uma SEX, é um projeto com um cartão do estilo daquele cartão da Cast, é um projeto com uma plataforma de pagamentos, um payment, e só que eles não têm o que nós temos. E daí acho que o interesse dele é em fechar connosco. É que eles não têm uma blockchain. E a Vitra tem. Eles precisam de uma blockchain para rodarem os seus aplicativos e para, portanto, virem a implantar a nossa blockchain, os inputs deles, digamos assim, ou seja, o que eles querem fazer. Então a Vitra precisa de algumas coisas deles, por exemplo, uma boa wallet, uma boa SEX, uma listagem nessa SEX, e eles precisam da nossa blockchain. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Esta semana, inclusive, eu tinha ficado de fazer uma reunião com ele, mas também não pude. Ele também não me sinalizou que estava disponível, porque ele está nas correrias dele. Eu vi o evento dele lá em Floripa, com gente gigante do mundo cripto. Um evento promovido por ele, o projeto dele. A próxima semana agora eu vou estar mais livre, e creio que ele também, para a gente fazer uma reunião. Aliás, já temos um grupinho feito no Telegram, onde estou ele, está o Santana, estou eu, está ele e está o Santana, nós três, para a gente começar a alinhar as coisas e a concretizar umas coisas. Mas é um projeto, o projeto dele acho que tem muito potencial, e repito, o que eu percebi dele, o olho brilhou quando ele falei na blockchain. Aliás, o Denis já tinha dito que a Vitra era um projeto de uma blockchain, e ele se mostrou super interessado. Brilhou-lhe o olho. Então, nós temos o que ele precisa. Vamos ver, eu acho que vai dar certo. Não, se Deus quiser. Eu acompanho já desde o início, e ele fez a saída fiscal do Brasil, porque o Brasil vai se tornando insustentável, né, em questão de tributos e tal. Então ele abriu, eu estou acompanhando ele desde quando ele estava com a ideia de abrir um escritório lá no Paraguai. Então cada passo que ele dava, ele tirava foto, filmava o escritório, e ele está aberto para qualquer investidor da Cotai marcar, ir lá, visitar, tomar um café lá com ele quando ele estiver lá, óbvio, né? É um rapaz muito inteligente. Eu já conheci ele há muitos anos, quando ele fazia vídeo no YouTube. Quando ele tinha uma ideia era o Missininga, né? Também eu fui pesquisar isso. Mizuka. Sim, Mizuka, exatamente. Eu fui pesquisar isso. Eu fui dar o histórico dele desde lá atrás. Eu fui pesquisar isso também. Exato. Então, eu acompanho ele há muitos anos, e ele tinha uma ideia de construir alguma coisa descentralizada para que todos pudessem usar, né? Então ele é um rapaz muito sério e muito inteligente. Então eu acredito, Leandro, que vocês vão fechar essa parceria. Sim, o que nos fez, vamos dizer, portanto, gerar essa empatia toda entre nós dois foi uma coisa muito simples. Foi que a visão dele sobre a Web3 é a mesma da minha, ou seja, nós queremos a descentralização, não estamos dependentes do governo, de bancos, é essa. E, por outro lado, porque ele, como te digo, ele não conseguiu criar uma blockchain. Era uma promessa dele, mas não concretizou ainda até agora. E nós temos a nossa blockchain pronta. E eu acho que isso lhe fez piscar o olho, fez o olho brilhar. E outra coisa, você sabe em quanto é que está avaliado neste momento o projeto dele? Eu fui estudar isso também. Está avaliado em muitos milhões aí. Inclusive foi uma empresa de um... Sabe quantos milhões? Sabe quantos milhões? Não me lembro agora, mas eu acompanhei também, e quem fez essa avaliação foi um grande empresário do Brasil, do ramo... Exato. 120 milhões. 120 milhões. 120 milhões. Exatamente. Não é brincadeira, não. E, se eu não me engano, em janeiro vai entrar a faixa de 9 milhões de investidores aí, anjo,
no projeto dele. Inclusivamente, Leandro, eu também percebi, inclusivamente ele está fechando parcerias com investidores da Europa. Sim, Investidores sim. da Europa. O primeiro investidor anjo dele foi um empresário, né, americano, que colocou dentro lá na primeira, foi, eu acho, quase $300 mil. O primeiro investidor dele foi um americano, de fora, né? Que os primeiros foram os brasileiros, que compraram, tinha lá vários preços, né? Pagava em real, eu acho que era Pix na época, e depois ele passou. Agora tem já a wallet já está pronta, né? A Sex também já está pronta, está em teste, A Sex dele já está em teste, vai ser unificada, vai ser tudo unificado na wallet. É um clique vai para a Sex, um clique vai para todos o payment, né? Então tudo vai ser acoplado ali dentro da wallet. É muito, muito gigante mesmo. O projeto dele é muito gigante. Eu acompanho há muitos anos isso. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo, já deu tudo agora certo. imaginem vocês a Vitra com um parceiro destes, com investidores desse porta. Muito. Tem muita gente lá dentro, tem muita gente lá. Esse rapaz, ele inspira confiança, viu? Muita confiança, porque ele é muito conhecido. Muito conhecido. E é um cara que é como nós, ele dá a cara pelo projeto. Ele faz eventos públicos e isso trouxe, dá uma forma, muita segurança, muita tranquilidade, sabes? Exatamente. Tanto pelo Telegram e tanto por isso que ele fez questão de abrir esse primeiro escritório no Paraguai, justamente para poder ter uma reunião presencial. Claro. Se as pessoas quisessem conversar com ele, podia ligar. Se eu não me engano, ele já tem duas funcionárias lá, duas secretárias. Ele dá muito valor a isso. Aliás, ele me convidou se eu queria participar. Se a Vitra queria participar lá no evento, acho que foi dia 5 de dezembro, agora lá em Florianópolis, né? Eu não participei, mas fui assistir, portanto, ao vivo, online. E olha que eu vos digo, tinha lá gente de peso do mundo cripto, gente das antigas, gente com 12, 13 anos do mundo cripto. Eu fiquei muito bem impressionado também com o que eu vi lá no evento, que foi organizado por ele, pelo projeto dele, tudo bancado por ele. Isso, exatamente. É um cara que não está para brincadeiras no mundo cripto. Eu achei muito interessante mesmo. E acredito que vão sair grandes coisas para a nossa vida, porque a empatia foi muito grande, o interesse dele foi muito grande, o nosso também foi, porque nós temos aquilo que ele precisa, que é a nossa blockchain. Eu tenho certeza que vocês vão fechar alguma coisa aí, porque ele tem muita coisa para agregar na Vitra e a Vitra agregar para eles. Isso aí. E não é só isso. Outra coisa que me deixou muito, digamos, muito otimista em relação a ele, é que ele também ele é um visionário do mundo cripto, exatamente como nós somos. Ele sabe que o Bitcoin vai atingir valores estratosféricos, ele sabe da alt-season vai vir também. Enfim, não é um cara, vamos dizer, que seja perdedor no mundo cripto, que esteja com medo, não, ele sabe tudo, ou seja, a visão dele é muito compatível com a minha sobre este ciclo ainda, isso é muito importante, porque se fosse um cara que tivesse perdido muito dinheiro, estava de pé atrás, desconfiado, com medo, negativo, as coisas não avançam não, isso trouxe muita tranquilidade a mim também, sabes? Para mim também. Na questão do banco, né? Você falou do banco também, ele vai ter, né? É um offshore, né? Então, quem quiser abrir conta lá pode abrir, usar o cartão aqui do Brasil, eles vão enviar o cartão. Eu achei isso interessante, muito interessante, porque sai das garras, né? Sai das garras aí do Estado. Achei muito interessante. Muito bacana. Mas é isso aí, Luiz. Tu torça aí que avance aí as conversas, porque
Eu, como já acompanho muito ele há muitos anos, eu sei que ele é um rapaz muito centrado naquilo que ele faz e sério, né? É uma pessoa séria. Acompanhei ele há Sem muito dúvida. tempo. Antes dele falar em cripto, eu já acompanhava ele há muito tempo. Ele tem um canal sobre política também. E é patriota como E, nós somos. E isso também me deixa sim, muito à sim, vontade. sim, sim. A gente Muito sente bom. logo, a gente sente logo que a energia é positiva e que a visão é muito importante. A visão da vida, o conceito de vida é muito importante, porque Ele se não teve, houver uma ele, sintonia, as coisas não fluem, não. ele teve uma reunião aqui também no Rio de Janeiro. Teve muita gente grande aqui. Agora eu esqueci o nome desse cara aqui. Tinha uma empresa aí que gerenciava petróleo, alguma coisa, esqueci o nome desse cara agora. É que Batista, Isso, conversou com ele, eu vi o eu vi vídeo também. do desenho e tal. É muita gente, ele tem muito conhecimento e com muita gente graúda. Tem muita gente grande associada a ele no projeto, é verdade. Muita gente grande. Bom, É isso aí. Eu muito vou dar uma obrigado, Marco. descansada. Foi muito Oi. importante essa tua participação, foi muito importante. Mais alguém? Ninguém, ninguém quer usar a palavra. Santana, se quer usar a palavra, o microfone está à tua frente. Ou algum dos outros. Bom, Luiz, eu vou descansar já que ninguém quer falar. É, Vou descansar que amanhã eu vou acordar cedo. A luta continua. Um as abraço aí, meu pessoas. querido. Fica com Deus e que Deus nos Obrigado. dê aí muita sabedoria para você e para todos aí, nas parcerias que virão aí, que eu tenho fé que virão. É para todos nós. Deus ilumine sempre os nossos passos, os nossos caminhos e os nossos rumos. Muito obrigado, Aliano. Então, Nada, um abraço. a galera Boa noite, gosta boa mais noite. de escutar do que falar. Santana, você está por aí? Tô aqui ao vivo. Então, você pode avançar aí, você pode dar continuidade aí. A palavra é tua. Meus queridos, já há muito tempo o Luiz ele compartilha conosco, né, as informações do mundo cripto. E no transcorrer desse período, eu digo que eu aprendi muita coisa. E eu acredito que muitos aqui no grupo também aprenderam muita coisa. E aqueles que se sentem ainda inseguros, que é normal, porque somos humanos e, querendo ou não, somos bombardeados com muitas informações, pânico, mas se orientem pelas análises que o Luiz tem trago, se orientem e, em cima disso, pesquisem, porque isso é muito importante para gerar em nós mesmos a segurança. Quando o Luiz fala assim que vai chegar, que não aconteceu em outubro, não aconteceu em novembro, em dezembro também não está acontecendo, mas vai chegar e vai mesmo, porque eu lembro que quando eu entrei no mundo cripto, foi faltando um mês para, algumas semanas para o Bitcoin atingir um topo. Naquela altura, eu fiquei impressionado, porque eu vi projetos valorizando 1000%, 2000%, 3000%, 5000%. E eu lamentei, porque eu pensei assim, como que eu perdi isso? Então, isso vai voltar a acontecer. E quem ainda não viu um gráfico de gráficos de várias altcoins explodindo, vai ficar maravilhado. Vai ficar embasbacado. Então, assim, segure mais um pouco. Falta pouco tempo. Tudo que tinha que ser preparado está praticamente pronto. O Donald Trump, a partir do momento que ele assumiu o governo americano, ele
criou decretos, leis, para favorecer a indústria cripto. E é uma lista enorme do que ele já fez. Então, a partir do momento que o Bitcoin atingir 150, 160 e o Ethereum valorizar e o dinheiro começar a circular dentro das altcoins, a rotatividade do dinheiro dentro das altcoins, vamos ver valorizações enormes. E são antes, né, conforme as coisas foram acontecendo, a gente pensa, o Luiz falava que era 10, podia entrar 10 trilhões, 13 trilhões, 15 trilhões, e hoje, a partir de, lembrando de tudo aquilo que já foi aprovado pelo governo americano, daquilo que o Fed vai ter que injetar na economia americana, todos os incentivos, calculamos aí já em algo em torno de 40 trilhões de dólares. Vai ser algo fantástico. Então, quem quer comprar sua casa vai conseguir, quem quer comprar seu carro vai conseguir, quem quer realizar seus sonhos vai conseguir, mas precisamos nos manter posicionados. E falta pouco tempo, não vale a pena vender agora. Eu estava pensando aqui numa frase: o trader, ele perde dinheiro quando compra, e o hold, ele perde dinheiro quando vende. Então, o hold, claro que vai vender, mas vai vender lá na frente quando o gráfico estiver valorizado. Porque vender agora não vale a pena. É só sermos perseverantes e vamos obter o sucesso. Essa é a palavra que eu quero deixar para a comunidade. Isso aí, Santana. Muito obrigado. Sábias palavras as tuas. E só dando aqui mais um complemento à interessante intervenção do Santana, que sempre nos traz algo de muito produtivo, muito fecundo, muito profícuo. Deixem-me dizer-vos o seguinte: nunca se esqueçam que a grana, e quando falo na grana, falo na grande grana, não da sardinhada, dos pequenos investidores, não, falo dos institucionais. A grande grana, por exemplo, entra primeiro no ouro, o ouro bate as suas máximas, como já bateu. Depois, vocês vejam o seguinte: se apenas 5% apenas, um percentual mínimo de 5% do ouro for investido no Bitcoin, isso é um estudo feito pela Bitwise, o Bitcoin bate 270 mil dólares. Apenas 5%. Neste momento, o gráfico do ouro e do Bitcoin, como eu vos mostrei, está descompassado, está desfasado. E não devia estar tão desfasado. Está tão desfasado porque o mercado foi manipulado, o mercado do Bitcoin foi manipulado. Mas essa sintonia, essa harmonia gráfica vai ser recuperada. Não tenho nenhuma dúvida sobre isto. A harmonia gráfica também, a sintonia entre o M2, ou seja, quanto de riqueza injetado, quanto de dinheiro impresso no mundo, sempre existiu e sempre vai existir essa harmonia também, essa sintonia entre o Bitcoin e esse gráfico que eu aí coloquei no grupo também. Neste momento o Bitcoin está muito atrasado. Porquê? Porque o mercado foi manipulado. O mundo cripto, o mercado cripto foi manipulado pelas grandes baleias para tentar derrubar o Bitcoin. E para quê? Para tentar comprar mais barato, obviamente. Como perceberam, não conseguiram, porque o Bitcoin é uma realidade inexorável, ou seja, não tem volta. Agora estão a fazer um compasso de espera, mas já não tem como não abrir as enxurradas, as portas das enxurradas, das compressas do dinheiro para o mundo cripto. Já chegou no ouro e vai chegar no mundo cripto. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. É uma questão de tempo. Não foi no tempo que nós queríamos, nós, quando digo nós, o mercado cripto, porque foi manipulado. Mas não tem como
manipular mais. Pode haver um foodzinho ou outro que derruba o gráfico assim momentaneamente no curto prazo. Agora, no médio e no longo prazo, é tendência de alta e de alta explosiva. Ainda hoje eu estava a ver uma informação sobre a quantidade de bitcoins disponíveis nas SECs, na Binance, na Nex, na Kraken, na Coinbase. Está no nível mais baixo de toda a história do mundo cripto. E quando isso acontece, é sinal de que a aula vai começar. Então, é como disse o Santana, gente, esperem mais um pouquinho. Repito, quem nos dera a nós que não tivesse havido essa manipulação do mercado, que o mês de outubro tivesse sido como foi nos últimos 10 anos, com altas de 30%, 40%, 50%, que o mês de novembro que tivesse sido como foi no ciclo passado, com alta de 58% em novembro. Por exemplo, se o Bitcoin agora em dezembro se subisse 50%, ia para quanto? Está em 90%, 50% de 90 é quanto? 45. 90 mais 45 dá quanto? 135 mil dólares. Ou seja, muito acima do suposto, do hipotético topo de 126 mil. Claro que nós queríamos que tivesse acontecido como vinha acontecendo nos últimos 10 anos. Outubro, outubro, novembro, maravilha. Não foi. Mas não foi por acaso. Não foi porque foi intencional essa derrocada do mercado. Como eu vos disse também, 82 mil é o preço médio de compra dos ETFs, ou seja, dos fundos. Então, abaixo de 82 mil, eles não deixam bater. Bateu 80 mil, 80.600, subiu logo. E a partir de agora é valorização. 101, 102 mil, que é a sua VWAP mensal, porque o Bitcoin nunca está há muito tempo longe da sua VWAP mensal, da sua VWAP anual, desculpe, está em 101, 102 mil. O Bitcoin nunca está há muito tempo longe da sua MM200, que é a média móvel de 200 semanas, que está em 110 mil. Então ele vai para aí, é para aí que o Bitcoin vai. E vai rapidamente para aí. Vai ser nos próximos dias. Quiçá na próxima semana. Então, fiquem calmos, relaxem. Agora, isto não é para todo mundo. Eu sempre digo, o mundo cripto é darwinista. Só sobrevivem os mais fortes. Os mais fortes somos nós. Estamos aqui às 11 da noite a escutar essas informações. Porque nos interessa. Porque é o nosso investimento que está em causa. Está bom, meus queridos? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e muito obrigado pela participação, pela presença e pela confiança. Deus nos abençoe, a nós e às nossas famílias. Muito obrigado.